Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 136. Título, entre aspas, Regressa à casa do Pai e ao regaço da Mãe Igreja. 1. Entre diversas reações-resposta a um e-mail comunitário que enviei dia 16 de dezembro de 2008 a todos os meus endereços eletrónicos, algumas delas bem simpáticas e fraternas, duas houve que primaram pela escassez de palavras que não pela afronta e pela agressão. Agressão fraterna, no entender de quem as assina e a envia. Uma é de um leigo, que ainda não conheço pessoalmente, mas que não perde a oportunidade de me zurzir com as suas críticas católicas, com tudo de injúria. A outra é de um padre pároco, de há muitos anos e quase meu condiscípulo no seminário do Porto, por isso da minha idade. 2. As duas reações-resposta fizeram-me lembrar a postura de um outro católico que desde há meses se dá ao trabalho de me enviar reiteradamente, com intervalos de dias ou semanas, às vezes de escassas horas, uma mensagem de telemóvel, quase sempre a mesma, a perguntar onde é que celebra a missa ao domingo, porque diz gostaria de vir assistir a ela. Imagino que não será de muito longe de Macieira da Lixa, onde vivo, vai para 5 anos, mas nunca me diz de onde é. Tampouco aceita vir a encontrar-se comigo ao vivo, numa mesa partilhada e eucarística, sozinho ou com mais pessoas que queira trazer com ele. Percebo bem que a pergunta que reiteradamente me formula por telemóvel tem tudo de provocação e de agressão. Provocação e agressão fraternas no seu entender, porque, como sabemos, é frequente os irmãos agredirem-se, insultarem-se, até odiarem-se e matarem-se, se mais não for por motivos de repartição de heranças, quando as há, à morte dos respectivos pais. 3. Comigo, estes comportamentos agressivos e de ódio fraterno são muito frequentes e generalizados há já muitos anos, quer por parte de irmãos católicos praticantes, quer por parte de irmãos protestantes. E todos esses comportamentos são bem piores do que estes 3 casos a que me estou aqui a referir, porque esses já não se dão ao trabalho de me achincalhar, de me agredir, de me dirigir provocações, advertências ou ameaças de castigos eternos por parte de Deus. Simplesmente desprezam-me. Voltam-me ostensivamente ao ostracismo, a começar pelos próprios bispos, os 4 do Porto ainda em funções e todos os outros. Para eles, eu simplesmente não existo, nem oficialmente, nem particularmente. As hóstias e os cálices ainda existem para todos eles. As imagens da Senhora de Fátima e outras de outros nomes também. Mas eu, homem presbítero da Igreja do Porto, não existo. 4. Das duas reações-resposta ao meu e-mail comunitário de ontem, o católico leigo ter-se-á sentido incomodado pelo facto de eu ter assinado a mensagem que enviei como presbítero da Igreja do Porto. Não teve que escrever muito na sua reação, bastou-lhe reenviar uma mensagem recebida, colocar a vermelho esta minha condição eclesial de presbítero da Igreja do Porto, ampliá-la desmedidamente e escrever a seguir uma pergunta com uma única palavra seguida de reticências. Onde? Como quem diz, em que paróquia? Já o meu colega presbítero da mesma Igreja do Porto, há muitos anos na função de pároco na mesma paróquia situada no Grande Porto, deu-se ao trabalho de escrever uma curta mensagem que revela bem o que lhe anda na mente e no coração, uma e outro, formatados pela ideologia que o seminário nos incuteu e que, pelos vistos nele, nem o Concílio Vaticano II conseguiu retirar-lhe do corpo. 5. Escreve-me assim este meu colega: neste Natal regressa à casa do Pai e ao regaço da Mãe Igreja, esvaziando-te do orgulho místico que te cegou.
uma frase, apenas uma frase. Mas quanto preconceito ideológico e moralista ela encerra no seu bojo. Era difícil de dizer tanto em tão poucas palavras. Não nega que eu seja presbítero da Igreja do Porto, como ele é, mas para ele sou um presbítero perdido, tresmalhado, no género daquela ovelha, entre aspas, da parábola evangélica que se tresmalhou do rebanho de 100 ovelhas, ou no género do filho mais novo dos 2 filhos daquele pai de outra parábola, esta exclusiva do Evangelho de Lucas, que exigiu a sua parte da herança e saiu de casa e foi para longe espatifar todos aqueles bens que recebera. 6. Nesta última hipótese, o colega que me escreve este apelo, já não é a primeira vez que se me dirige por mail e em termos muito semelhantes a estes, será certamente o filho mais velho do mesmo pai da parábola lucana, que nunca saiu da casa paterna, nem nunca deixou de cumprir todos os deveres eclesiásticos e clericais, um exemplo de padre funcionário eclesiástico que nunca parou para se interrogar sobre o que está a fazer e a quem interessa o que está a fazer. Muito menos se atreveu a crescer, a tornar-se autónomo do pai, para que para isso somos dados à luz, para crescermos em idade, em estatura, em maturidade, em sabedoria e em graça, até ao ponto de dispensarmos o pai e a mãe sob pena de nunca chegarmos a ser. E se não chegarmos a ser, ficamos uns abortos por toda a vida, escravos da lei e do direito canónico por toda a vida, sob homens clérigos, funcionários do rito e do religioso por toda a vida. Um desastre humano de todo o tamanho. 7. É este mesmo colega que, apesar da minha insistência, sistematicamente recusa sentar-me à sua mesa, ou em alternativa, vir sentar-se à minha, nesta casinha ermitério, contemplação, onde vivo no meio do povo, a troco de uma renda que pago mensalmente, ou então na mesa de um restaurante à sua escolha. Nem se dá conta de que, com esta sua postura, reproduz à letra o comportamento que a referida parábola lucana atribui ao filho mais velho daquele pai que tinha 2 filhos. Nunca saiu de casa, nunca deu um desgosto ao pai, nunca tirou as fraldas, nunca cresceu, nunca se tornou autónomo, no seu próprio caso de padre pároco, nunca se afastou do altar, nunca desaprendeu dos ritos que o seminário lhe meteu no corpo como um demónio, nunca superou o código do direito canónico, nunca se fez filho adulto à imagem e semelhança do pai Abá, porventura até dispensar o pai e surpreendê-lo com os seus comportamentos inovadores, criadores, não programados, não previstos nos manuais das boas maneiras e das conveniências eclesiásticas. 8. Regressa à casa do pai e ao regaço da mãe igreja. A frase diz tudo. Mas contra quem a subscreve, é claro, subjacente a ela, vê-se que não há em quem a subscreve uma réstia de teologia, a de Jesus. Só a catequese infantil. Não há uma réstia de Espírito Santo de Jesus. Só a lei de Moisés e a lei eclesiástica, codificada no direito canónico, no Papa, na Cúria Romana, no Episcopus, bispo, igual a bispo-poder da diocese. Não há uma réstia de maioridade humana e presbiteral, nem de liberdade. Só submissão, escravidão, obediência castradora. Não há uma réstia de igreja, de Jesus. Só a igreja eclesiástica, poder eclesiástico, hierarquia, poder religioso, privilégios eclesiásticos e clericais. Não há uma réstia de práticas políticas maiúsculas as de Jesus, o qual, por causa delas, acaba crucificado. Só devocionismos, ritos, missas diárias, breviários recitados diariamente, terços do rosário, novenas, procissões de velas e de andores, rotinas, muitas rotinas. Não há uma réstia de fé, a mesma de Jesus. Só fé religiosa, fruto do medo e alimento do medo. Não há uma réstia de missão de evangelizar os pobres e os povos, para a qual alguém na igreja chega a ser constituído presbítero e ou bispo. Só moralismo a rodos.
pregado por ele domingo após domingo, ano após ano, de acordo com um calendário litúrgico que chega a ter tudo de imbecilizante, de tão fora da história ele está, e obriga a estar quem por ele se orienta todos os dias. 9. Mesmo assim, o meu colega pároco e quase condiscípulo acha que eu deverei regressar ao sistema eclesiástico que ele nunca deixou, quando afinal ele próprio, nem sequer por um dia, deveria ter permanecido dentro dele, porque a Igreja de Jesus, convocada pelo seu Espírito, é constituída por aqueles 2 ou 3 mulheres e homens que reúnem em seu nome e prosseguem na história as suas mesmas práticas políticas maiúticas e os seus mesmos duelos teológicos neste nosso mundo dominado hoje pelo grande capital, do qual também faz parte o sistema eclesiástico romano e o das outras igrejas protestantes, com destaque para as mais recentes, cujos pastores vendem milagres e curas, fórmulas mágicas de fazer fortuna e pagar grandes dívidas antigas. É a demência e o crime religioso no seu pior, sem que ninguém, nem o Ministério Público, intervenha em defesa dos inúmeros incautos. 10. Aliás, a casa do Pai, de que fala o meu colega pároco e quase meu condiscípulo, é o mundo, é a humanidade, feita de crentes e não crentes. Mas até isso ele ostensivamente ignora. Como ostensivamente ignora que a Igreja de Jesus não é mãe de ninguém, mas singelo sacramento no mundo, de Deus Abba, mãe de Jesus, e sempre ao jeito da parteira que vive, tem de viver entre a humanidade e com ela, lá onde ela está, para que ela seja cada vez mais a humanidade em estado de maioridade, constituída na liberdade, até dispensar de vez a ela própria. Infelizmente, nem o Papa de Roma vê, muito menos pratica esta boa notícia de Deus ou de Jesus, nem os bispos residenciais que se têm na conta de nossos pais na fé, onde já se vê tanta promoção de infantilismo entre os povos. Nem os párocos, hoje com 4, 5, 6 e mais paróquias vergonhosamente especializados em rezas de missas em série pelos mortos, em funerais, em catequeses infantis e em ritos sacramentais sem Espírito Santo e em sermões confrangedoramente esvaziados de profecia e da boa notícia de Deus ou de Jesus, a quem o império e o templo, na pessoa dos sumos sacerdotes, vejam só exatamente os sumos sacerdotes, os maiores do religioso, crucificaram. E ainda hoje continuam aí a crucificar na pessoa dos seus irmãos, elas e eles, agora de modo incruento, inclusive com apelos como este, que acabo de receber do meu colega pároco no Grande Porto e quase meu condiscípulo. Só porque eu, felizmente, ao contrário dele, tenho-me deixado crescer na fé, a mesma fé de Jesus, e por isso há já muitos e muitos anos que não vou no seu rendoso negócio das missas sem profecia, nem a nenhuma das suas rotinas religiosas e eclesiásticas, as mais obscenas. 2008, dezembro 17. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto, de modo especial a este meu colega quase condiscípulo.